E aí, galera Cruz Maltina? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Vascão? Antes de tudo, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Vasco. O Vasco da Gama está vivendo um momento decisivo na construção do seu elenco para as próximas competições, focando não apenas na chegada de reforços que possam fortalecer o time, mas também na definição do futuro daqueles jogadores que não têm mais espaço no projeto idealizado pelo técnico Fernando Diniz. Um dos casos que tem chamado a atenção dentro da diretoria é o do atacante Jean David, cujo desempenho recente não correspondeu às expectativas do clube, o que motivou sondagens por parte de equipes do México e do Chile. A diretoria vascaína está avaliando com muito cuidado as alternativas para negociar o jogador, visando não apenas liberar uma vaga importante no elenco, mas também obter uma compensação financeira que possa ajudar nas finanças do clube, que passam por um momento de reestruturação. Jean David, que tem contrato vigente com o Vasco até junho de 2025, não conseguiu se firmar como peça fundamental na equipe ao longo da temporada. Até o momento, o atacante participou de apenas 7 jogos, sendo titular em apenas 2 oportunidades, e não marcou gols em sua passagem pelo clube. No total, ele acumula 15 partidas com a camisa vascaína, sem conseguir balançar as redes adversárias. Esse baixo rendimento em campo reforça o posicionamento da comissão técnica e da diretoria, que entendem ser necessário buscar outras soluções para o setor ofensivo do time. A última vez que Jean David atuou foi no dia 15 de abril, na derrota por 2-1 contra o Ceará, e sua última aparição como titular aconteceu ainda em janeiro, na vitória contra o Maricá, pelo Campeonato Carioca. A trajetória de Jean David no futebol apresenta um histórico rico e com bastante experiência internacional, o que pode ser um atrativo para potenciais interessados. Natural da cidade chilena de Quilota, o atacante começou sua carreira profissional no São Luís de Quilota, clube de sua cidade natal, e logo em seguida atuou pela Universidad Concepción, outro tradicional time chileno. Posteriormente, ele fez sua transferência para o futebol mexicano, onde defendeu por 4 temporadas o Clube León e, em seguida, jogou por 3 anos no Toluca. Essa bagagem adquirida em campeonatos de alto nível fora do Brasil traz um valor técnico importante e pode tornar a saída de Jean David uma oportunidade para que ele retome seu melhor futebol, agora longe do Vasco. Do ponto de vista da diretoria vascaína, a negociação de Jean David representa uma oportunidade estratégica para ajustar o elenco e abrir espaço para contratações que possam realmente colaborar com o desempenho do time em campo. O contrato até junho de 2025 permite que o clube tenha margem para negociar com calma, buscando a melhor proposta possível, seja para venda ou empréstimo. Além disso, ao liberar um atleta que não vem sendo utilizado com frequência, o Vasco pode reduzir custos e criar condições financeiras para investir em reforços mais alinhados ao perfil desejado pela comissão técnica. Assim, o clube trabalha para manter o equilíbrio entre planejamento esportivo e saúde financeira, elementos essenciais para uma retomada sólida e duradoura. Enquanto a diretoria vascaína segue em busca de um desfecho para o caso Jean David, a torcida permanece atenta e curiosa sobre o impacto dessa possível saída no futuro do clube. A saída do chileno pode ser vista como o início de um processo de renovação no elenco, que precisa se reinventar para voltar a disputar títulos e conquistar melhores posições no Campeonato Brasileiro e nas competições regionais. Resta aos torcedores aguardar os próximos capítulos dessa negociação e acompanhar de perto as movimentações do Vasco, que tenta equilibrar a necessidade de resultados imediatos com um projeto de reconstrução a médio e longo prazo. A expectativa é que o clube consiga encontrar o equilíbrio ideal para devolver à sua torcida um time competitivo e vibrante, capaz de honrar sua história e suas tradições. O Vasco da Gama, clube de uma história rica e cheia de glórias, vive hoje um momento de profunda crise futebolística que tem deixado sua torcida desolada. O time, que por décadas encantou com sua habilidade, garra e conquistas expressivas, atravessa um período marcado pela ausência daquele futebol vibrante e envolvente que o tornou gigante no cenário nacional. A equipe parece cada vez mais apática dentro de campo, sem conseguir traduzir o talento e a tradição em resultados consistentes, o que gera frustração não só entre os torcedores, mas também no corpo técnico e na diretoria. A falta de um padrão de jogo definido, aliada à dificuldade em extrair o máximo dos atletas, faz com que a sensação de impotência se instale, minando a confiança e o ânimo de quem acompanha o clube de perto. Esse cenário preocupante levanta questionamentos sobre o futuro do Vasco e o que será necessário para ressuscitar o espírito vencedor e a qualidade técnica que um dia foram sua marca registrada. O declínio do bom futebol vascaíno não se resume apenas aos resultados ruins, mas também à evidente falta de identidade tática e inspiração criativa em campo. As partidas recentes são marcadas por atuações burocráticas, erros defensivos, falta de ofensividade e um padrão de jogo que carece de emoção e eficiência, refletindo uma equipe sem alma. A torcida, acostumada a vibrar com grandes jogadas e momentos de brilho individual, hoje se vê presa a uma sequência de performances mornas, onde a esperança por dias melhores é alimentada apenas pela memória das glórias passadas.
Enquanto o clube tenta reorganizar seu elenco e ajustar a comissão técnica, a pressão aumenta e a cobrança se torna mais intensa, exigindo soluções rápidas e eficazes. O desafio é gigantesco: resgatar o futebol de qualidade que honre a história do Vasco e reacender a paixão de sua imensa e fiel torcida, que jamais abandona o time, mesmo nos momentos mais difíceis. Além da crise técnica, o Vasco enfrenta um desafio estrutural que dificulta ainda mais a retomada do seu futebol tradicional. A falta de investimentos consistentes, a instabilidade administrativa e as frequentes mudanças no comando técnico criam um ambiente de incerteza que afeta diretamente o desempenho dentro de campo. Jogadores talentosos chegam ao clube, mas encontram dificuldades para se adaptar a um sistema que parece não valorizar o futebol ofensivo e criativo, características que sempre foram a essência do Vasco. Sem um planejamento claro e com o calendário cada vez mais apertado, o time sofre para encontrar ritmo e entrosamento, resultando em um futebol sem brilho e na perda de pontos importantes em competições decisivas. Esse cenário demonstra que, para além das questões técnicas, o Vasco precisa urgentemente de uma reestruturação profunda para voltar a ser protagonista. Outro fator que contribui para o declínio do bom futebol do clube é a pressão crescente da torcida, que, apesar de seu amor incondicional, cobra resultados imediatos e atuações convincentes. Essa cobrança intensa pode ser um incentivo para alguns jogadores, mas também pode gerar um ambiente de ansiedade e nervosismo, prejudicando a performance em campo. A esperança de dias melhores permanece viva, mas para que isso se concretize, é necessário que a diretoria, comissão técnica e elenco caminhem juntos em busca de um projeto sólido, que resgate a identidade vascaína e traga confiança ao torcedor. A reconstrução do Vasco passa pela retomada do futebol alegre e competitivo, que tanto encantou gerações, e somente com união e paciência será possível devolver ao clube o protagonismo e o respeito que ele merece no cenário do futebol brasileiro. Vamos fortalecer essa conexão. Antes de seguirmos adiante, peço que apoiem com um like e ativando as notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva do Vasco. Continuemos nossa emocionante jornada. Torcedor vascaíno, chegou a hora de refletirmos juntos como você vê essa fase turbulenta e desafiadora que o Vasco vive atualmente em campo. Será que o time ainda tem forças para resgatar aquele futebol vibrante, técnico e ofensivo que encantou gerações e fez do Gigante da Colina um símbolo de raça e talento? O que, na sua opinião, precisa ser feito com urgência para que o Vasco volte a ocupar seu lugar de destaque no cenário nacional e até mesmo internacional? Será que a solução passa por mudanças na comissão técnica, reforços pontuais, um novo estilo de jogo, ou até mesmo uma reformulação mais profunda no elenco? Queremos ouvir você. Qual é a sua expectativa para o futuro do clube e quem, dentro ou fora de campo, você acredita que pode ser o grande responsável por essa retomada? Sua voz é fundamental nessa hora decisiva, então não fique de fora dessa conversa que mexe com o coração de toda uma torcida apaixonada. Compartilhe seu pensamento e participe dessa grande mobilização para a volta do futebol que faz o Vasco ser tão amado. Não perca as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Vasco. Até o próximo vídeo.